tarde. Desde já eu agradeço a disposição de vocês de ouvirem a respeito de um evento muito conhecido, que é a última refeição de Jesus com seus discípulos, a última ceia de Jesus. Antes de começar propriamente, eu queria que você olhasse essa imagem. Você vai falar que a imagem está ruim, e está mesmo, ela é assim mesmo, mas se você prestar atenção, você vai ver que tem uma mesa e tem algumas pessoas sentadas à mesa. Agora, essa imagem fica muito melhor se estiver assim. Agora você consegue ver claramente as pessoas em volta da mesa, você consegue ver claramente a mesa, você consegue ver também claramente que existem alguns alimentos sobre a mesa. O que mudou é que agora nós temos cores. Agora nós temos uma definição da imagem. Na verdade, esse quadro é um quadro famoso, A Última Ceia, um quadro do Leonardo da Vinci. Mas o que eu quero com essas duas imagens é mostrar que um mesmo objeto ou um mesmo evento pode ser visto de mais de uma maneira. Um evento como esse da última ceia de Jesus, o que ele fez e as palavras que ele disse podem ser entendidas de uma forma e podem ser entendidas de uma maneira ainda melhor quando nós olhamos usando uma outra lente, que é o que nós vamos ver logo em seguida. Porque a grande questão é como entender as palavras e as ações de Jesus. Por um lado, você vai me dizer, é só ler os evangelhos. Eu diria que sim, é necessário ler. Mas leia os evangelhos e busque mais informações para entender aquele evento. O que quer dizer isso? O próprio Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. A gente pode discutir aqui o que significa cumprir a lei e os profetas. Essa frase de Jesus, ela está lá no Evangelho de Mateus, que nos primeiros capítulos, o autor do Evangelho vai colocar para a gente alguns eventos e dizer assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, tal. Então, quando Jesus diz que ele veio cumprir a lei e os profetas, ele está dizendo que o que as Escrituras contaram se cumpriram ou estavam se cumprindo nele. As Escrituras testemunhavam a respeito dele. Uma frase dele que está em João capítulo 5. Então, pelas palavras de Jesus, nós temos uma pista, uma excelente pista, para entender o que ele fez, para entender o que ele falou também na última ceia com seus discípulos. Com as Escrituras, com a lei, com os profetas, com os escritos, nós entendemos mais a respeito de Jesus. A ideia hoje é tentar mostrar isso. Muito bem. Quando a gente vai estudar Jesus, Jesus pode ser visto como, e deve ser visto, como um personagem da história. Assim como o imperador Nero, um personagem da história, existem fontes, existem testemunhas que contaram a respeito do que ele fez, a respeito do que ele falou. Jesus é um personagem da história. Você vai dizer, ele é muito mais do que isso. Eu concordo, ele é muito mais do que isso. Mas ele é também isso. Jesus é um personagem da história. E quando o historiador tenta descrever uma pessoa, ele precisa, na verdade, classificar aquela pessoa e então mostrar o que ela fez. Então, no caso de Jesus, você vai encontrar nas livrarias e hoje no Google, você vai encontrar várias classificações
de Jesus. Que tipo de pessoa era ele? Uma dessas classificações é a de que Jesus era um filósofo. Jesus era um filósofo. Bom, isso ajuda a entender Jesus? Um historiador que afirma isso, e existe um que é o Burton Mack, tem livros em português, um livro pelo menos em português dele sobre isso, vai dizer que sim, essa é a categoria principal para entender Jesus. E ele vai comparar as palavras de Jesus com palavras de filósofos gregos. Bom, você pode ler a obra do Burton Mack e chegar a uma conclusão se isso ajuda ou não ajuda. Mas eu quero mostrar que existem outras maneiras de classificar Jesus e depois, classificando Jesus, entender melhor esse episódio da última ceia. Jesus é o Messias. Outra palavra, Jesus é o Cristo. Essa é uma categoria para entender Jesus. Aliás, o Novo Testamento é recheado de referência a Jesus como sendo Jesus Cristo, Jesus Messias. Não há dúvida alguma no Novo Testamento de que Jesus é o rei descendente de Davi, prometido por Deus, que governaria Israel e governaria o mundo inteiro. Essa categoria ajuda sim a entender Jesus, mas existem outras. Por exemplo, Jesus é mestre. Jesus é mestre. Isso também ao longo dos evangelhos é muito comum. Uma que Jesus tem discípulos, ora discípulos são discípulos de um mestre, e o próprio Jesus afirma que ele é mestre. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e estão certos, porque eu sou. Isso é Jesus falando lá em João, capítulo 13. E até os inimigos de Jesus o chamam de Mestre. E é uma boa categoria, então, para entender quem é Jesus. Ele é um mestre, mas mestre do quê? Jesus é um profeta, outra categoria. Jesus é um profeta. Essa categoria também é muito clara no Novo Testamento, muito clara nos Evangelhos, mas é uma que nós não costumamos lembrar, que Jesus era profeta. E a gente vai refletir um pouco a respeito dessa categoria para entender quem era Jesus e o que ele fez na última ceia. Uma outra que é usada é a de que Jesus é um revolucionário, alguém que estava montando uma rebelião contra Roma que dominava Judéia, Galiléia, aliás, governava o mundo inteiro conhecido na época de Jesus. Aí você vai dizer, mas Jesus não era guerrilheiro, Jesus não era revolucionário nesse sentido. Você pode não ver Jesus assim, eu também não o vejo, mas lembre-se que ele foi crucificado por ser um revolucionário. A acusação formal contra ele era: ele se faz rei. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas é uma categoria que, se você tentar aplicar para entender os evangelhos, você vai ver que ajuda muito pouco. Tanto a categoria de filósofo quanto a categoria de revolucionário ajudam pouco a entender Jesus, se é que ajudam. Mas as categorias de Messias, Mestre, Profeta, essas sim ajudam a entender quem era Jesus e o que ele fez também na última ceia. Jesus como profeta. Você pode falar assim, quero evidências de que o Novo Testamento retrata Jesus como profeta. E isso nós temos de sobra. Uma que o povo fala de Jesus como sendo profeta. Mateus 21:11, por exemplo, Mateus 21:11, nós temos o que o povo pensa a respeito de Jesus. Mateus 21:11. A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Não só essa é a percepção que o povo tem de Jesus, como as autoridades
que prendem Jesus e que vão mandar Jesus para ser crucificado, também veem Jesus como profeta. Os soldados, lá em Marcos 14:65, naquela tortura antes da crucificação, Marcos 14:65. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize, e os guardas o levaram a tapas. Mas olha a zombaria dos guardas, prendendo Jesus, cuspindo em Jesus, dando tapas em Jesus e dizendo: profetize. Essa zombaria só faz sentido se ele fosse visto como profeta. E o próprio Jesus fala dele mesmo como sendo um profeta. Olha Lucas 4:24. Lucas 4:24. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E Jesus está falando a respeito dele mesmo sendo rejeitado na terra dele. Ou seja, Jesus está se comparando, se fazendo, se declarando profeta. E nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Então nós temos o povo falando, nós temos os soldados falando indiretamente e o próprio Jesus falando dele mesmo como sendo profeta. Mas que tipo de profeta seria Jesus? A resposta mais clara que nós temos está no livro de Atos, Atos capítulo 3. Atos 3, 22 e 23, Pedro, falando a respeito de Jesus, disse assim: pois Moisés disse: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Pedro está usando um texto de Moisés, que se referia a um profeta que viria no futuro, e dizendo: aquele profeta sobre o qual Moisés falou, aquele profeta é Jesus, Jesus de Nazaré, um profeta semelhante a Moisés. Embora esse seja o texto mais claro no Novo Testamento sobre isso, nós temos vários indícios, várias pistas de que Jesus era um profeta semelhante a Moisés. Por exemplo, em Lucas 11:20, Jesus está expulsando demônios e Jesus fala assim: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Olha a expressão dedo de Deus. Você só vai encontrar no livro de Êxodo. Êxodo 8, versículo 19. Os sacerdotes de Faraó vão dizer a respeito de Moisés, o que Moisés está fazendo. Aquilo é o dedo de Deus atuando. Então nós temos Moisés e Jesus. E para esses dois profetas, nós temos alguém dizendo: o dedo de Deus está atuando por meio dele. Jesus também escolhe 12 homens para liderar, para julgar Israel. Os nossos conhecidos 12 apóstolos. Moisés fez algo parecido, que está lá registrado no livro de Números, capítulo 1. Moisés também escolhe 12 homens, Moisés escolhe um de cada tribo, para liderar o povo. Então, mais uma semelhança entre Moisés e Jesus. 12 homens escolhidos por eles para liderar o povo. Jesus alimentou milhares de pessoas no deserto. E Moisés também fez algo parecido com isso. Um episódio conhecido como o maná. Moisés está tirando o povo do Egito, o povo está no deserto, e Deus
concede, né? Deus fornece maná, pão do céu, para alimentar o povo. Embora para a gente os eventos não pareçam tão semelhantes assim, o que é semelhante é uma multidão é alimentada de maneira extraordinária. Lá no Evangelho de João, quando esse episódio é narrado, a multidão na hora afirma: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Então, esses dois episódios, para um judeu da época de Jesus, vendo o que Jesus fez, se lembrou na hora de Moisés, se lembrou na hora do maná. Então, fica sendo mais uma semelhança entre Moisés e Jesus, os dois alimentando milhares no deserto. E Jesus fala de sangue da aliança. Sangue da aliança, que é uma expressão que no que nós chamamos Velho Testamento, lei, profetas, escritos, só aparece duas vezes, sangue da aliança. Uma delas com Moisés, que estabelece, que faz a mediação, que é o mediador da aliança entre Deus e seu povo Israel. Em Êxodo 24, Moisés fala do sangue da aliança. E Jesus fala do sangue da aliança nessa última refeição dele com seus discípulos. Mais uma semelhança então entre Moisés e Jesus. Aí você pode pensar assim, mas para que enfatizar essa semelhança dos dois profetas? Ou qual é a diferença? Para que examinar semelhanças entre Moisés e Jesus? O que é bom lembrar é que havia uma expectativa entre os judeus, na época de Jesus, de que um novo êxodo aconteceria. O primeiro êxodo, Moisés libertando o povo do Egito e levando até a terra de Canaã, a terra prometida. Ao longo da história de Israel, a gente vê, após tomar posse da terra prometida, o povo continuamente se rebela contra Deus, tanto que, em certo ponto da história, as 10 tribos do norte de Israel são expulsas da terra pelos assírios, e um pouco mais tarde, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, também são levados para Babilônia, de forma que o povo de Israel foi exilado. O povo de Israel perdeu a terra prometida. Tudo isso por causa da aliança que Deus tinha feito com eles. Deus havia prometido: se vocês forem fiéis à aliança, vocês vão permanecer nessa terra e terão tudo que é necessário para viver nessa terra. Mas se vocês forem infiéis à aliança, eu vou expulsá-los da terra. E é isso que aconteceu de fato. Mas não significa que Deus abandonou o seu povo. Mesmo nessa época tão difícil para Israel, Deus faz promessas grandiosas. Olha a semelhança, o povo de novo está fora de sua terra, o povo já não tem mais terra, o povo está sendo oprimido por forças estrangeiras, e Deus fala: eu vou trazer vocês de volta para a terra de Israel, para a terra prometida. O que está acontecendo? O que está sendo prometido por Deus? Um novo êxodo. Um novo êxodo. Tão grandioso que o povo já nem mais se lembraria do primeiro, se lembraria do segundo êxodo. Você pode achar isso muito estranho, mas leia comigo Jeremias 23. Jeremias capítulo 23. Versículos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão:
tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, ou seja, o primeiro êxodo. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Olha que o profeta compara o que Deus fez com o que Deus ainda faria e diz: o povo vai se lembrar desse segundo êxodo, muito mais do que do primeiro. Tudo isso para dizer que havia uma expectativa no povo de Israel, uma expectativa dos judeus, dos galileus, de que um novo êxodo estava para acontecer. Ora, se um novo êxodo vai acontecer, será que não vai ter um profeta semelhante a Moisés guiando o povo? E aí o que nós vemos é que outro dos profetas que fala a respeito desse novo êxodo, que é Isaías, vai descrever uma figura enigmática, que é conhecida pelos estudiosos como o servo do Senhor. O servo do Senhor. Isaías, dos capítulos 42 até 53, o livro de Isaías contém trechos a respeito deste servo do Senhor. Nós conhecemos muito bem Isaías 53, que fala do servo, fala daquele homem sem formosura, aquele homem que foi contado com os transgressores, aquele homem que morreu por nossas iniquidades, aquele que levou nossas enfermidades. E nós costumamos falar: esse trecho é sobre Jesus. Mas no livro de Isaías também há outros trechos a respeito do servo do Senhor. E o que a gente vê é que há muitas semelhanças entre o servo do Senhor descrito em Isaías e Moisés. E daí que, se nós identificarmos Jesus com o servo do Senhor lá de Isaías, a gente vai ver Jesus, mais uma vez, como um novo Moisés. Jesus se parece com o servo do Senhor, que se parece com Moisés. Muito bem. Então, quais são as semelhanças entre o servo do Senhor e Moisés? Coloquei aqui 4 pontos. E, examinando essas passagens, você vai ver que o servo do Senhor Isaías, é claro, é chamado servo, e Moisés é chamado servo. Está lá em Êxodo 14, 31. O servo do Senhor Isaías é chamado escolhido de Deus. Moisés é chamado escolhido de Deus, lá no Salmo 106. O servo de Isaías é dito sobre ele que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quanto a Moisés, lá no livro de Números, você vai ver que o Espírito do Senhor estava sobre Moisés. E o servo do Senhor Isaías estabelece uma aliança de Deus com o povo. Moisés também estabeleceu uma aliança de Deus com o povo. Esse quadro, então, para mostrar semelhanças entre o servo do Senhor e Moisés. E aí a gente pode ver esse mesmo quadro, mas agora comparando o servo do Senhor lá em Isaías com Jesus. Deixei como desafio, a segunda coluna não está preenchida de propósito, mas olhe bem, o servo de Isaías é chamado servo. Bom, Jesus é chamado servo? Sim. Por exemplo, Marcos 10, 45, Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Uma das passagens que mostra Jesus como servo. O servo do Senhor é dito escolhido de Deus.
Jesus também. Se você olhar Mateus, capítulo 12, já acha o versículo. Mateus, capítulo 12, versículo 18. Mateus vai aplicar um texto de Isaías a Jesus, e nesse texto, Jesus vai ser chamado de escolhido. Mateus 12, 18, eis aqui meu servo a quem escolhi. Bom, o Espírito do Senhor estava sobre o servo lá em Isaías. O Espírito do Senhor também estava sobre Jesus. Lembra o que ele disse na sinagoga lá em Nazaré? O Espírito do Senhor está sobre mim. O servo do Senhor estabelece uma aliança de Deus com o povo. Jesus, na última ceia, vai dizer a respeito do sangue dele: este é o sangue da aliança, ou este é o sangue da nova aliança. Semelhanças então entre o servo do Senhor e Jesus. Então o que nós temos é o servo lá de Isaías lembra Moisés. Jesus lembra o servo e, portanto, Jesus lembra Moisés. E ao agir como o servo do Senhor, ele age como Moisés. O que Moisés fez? Trouxe o povo do Egito e estabeleceu uma aliança entre Deus e Israel. Essa aliança é descrita lá em Êxodo, capítulo 24, de 1 até 11, onde você vai ver aquela expressão que a gente comentou agora há pouco, sangue da aliança. Uma aliança que é feita com as 12 tribos de Israel, em um evento relacionado a um banquete, em que alguns homens comem, tem um banquete na presença de Deus. O que nós temos também é que os profetas falaram a respeito de uma nova aliança. Tanto Jeremias quanto Ezequiel falam claramente em uma nova aliança com as 12 tribos, e uma aliança que envolveria não só o fato de ser uma nova aliança, mas em que haveria perdão para o povo. Vendo isso e vendo o que aconteceu na última ceia de Jesus, olha algumas semelhanças. Uma que a ceia acontece na presença dos 12 apóstolos, que representam as 12 tribos de Israel. Não só isso, mas Jesus fala a respeito do sangue dele como sendo o sangue da nova aliança, que é o que os profetas tinham falado. Jesus fala a respeito de perdão, enfatizando então que essa nova aliança que ele está trazendo é aquela aliança prometida por Jeremias e Ezequiel. E Jesus fala do sangue dele derramado por muitos. O servo do Senhor, lá em Isaías 53, é dito sobre ele que ele derrama a sua vida. E que isso é em benefício de muitos. Jesus derrama o seu sangue em favor de muitos. Lembre-se que vida e sangue, para o judeu, é algo quase equivalente. A vida está no sangue. Então Jesus, na última ceia, também está se fazendo, se mostrando, se declarando o servo do Senhor. O que nós temos então na última ceia, até agora, é Jesus atuando como um novo Moisés. Um profeta, por um lado, semelhante a Moisés, e sabemos, maior do que Moisés. E assim como Moisés estabeleceu uma aliança de Deus com o seu povo, Jesus está estabelecendo uma aliança de Deus com o seu povo. Mas essa refeição
da qual eles estavam participando, nessa última ceia? Que tipo de refeição era essa? É o tipo de pergunta que não dá para responder, tá? Sem a dica que vem a seguir, que são essas passagens. Vamos ler uma delas só, que é Marcos 14:14. Jesus fala para os discípulos o seguinte: digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Comer a Páscoa com meus discípulos. A última refeição de Jesus não era uma refeição comum, era uma refeição da Páscoa. E isso é dito claramente em Mateus, Marcos e Lucas. E mais tarde a gente vai ver que João não contradiz essa ideia. A última refeição de Jesus era uma refeição da Páscoa. A Páscoa era uma celebração em memória do que Deus tinha feito lá no Êxodo. Uma memória do que Deus tinha feito ao tirar o povo do Egito. E claro que a ideia não é apenas que o povo se lembrasse do que Deus fez, não é apenas a informação, mas é considerar que se Deus fez aquilo pelo povo no passado, então Ele é o Deus de Israel. E essa refeição tinha um significado próprio. O pão que era consumido nessa refeição era consumido para lembrar o que tinha acontecido no Êxodo. Você pode ler Êxodo capítulo 13, leia os versículos 3, versículos 6 a 9 de Êxodo 13. Você vai ver que o pão tinha um significado especial. Esse é o pão da aflição. Era um pão consumido para lembrar o que o povo tinha sofrido no Egito. Deus acabou com aquele sofrimento e de fato libertou o povo do Egito. Mas o pão era consumido em memória do que Deus tinha feito pelo povo lá no Egito. Então, quando Jesus toma o pão e diz: este pão é alguma coisa, o que os discípulos estão esperando é que ele vai falar a respeito do Êxodo. Jesus iria lembrar o que Deus tinha feito pelo povo lá no Egito. Mas não. Jesus, ao distribuir o pão, disse: isto é o meu corpo. Jesus dá um novo significado ao pão que é consumido naquela refeição. O pão agora, Jesus diz, é o corpo dele entregue pelos discípulos. Isto é o meu corpo dado por vocês. E note que ele é dado voluntariamente. Não é que Jesus é pressionado pelas circunstâncias e então ele vai morrer. Não. Jesus está entregando o corpo dele para os seus discípulos. Assim, o que a gente pode ver é que nessa última refeição, Jesus está mais uma vez atuando como um profeta. Os profetas não só falavam, não só faziam milagres, e não todos os profetas, mas os profetas também faziam algumas ações que são estudadas como ações proféticas, em que um gesto do profeta, uma atitude do profeta, algo visível é feito pelo profeta e tem um significado que ele vai explicar posteriormente. Por exemplo, Jeremias, capítulo 19, Jeremias pega uma botija e quebra diante do povo e fala assim: assim como eu quebrei essa botija, Deus vai quebrar essa cidade. O povo vê aquilo e aquilo ganha um novo significado. Os discípulos viram Jesus distribuindo o pão e Jesus deu um novo significado para aquilo. Isto é o meu corpo dado por vocês. Não só o pão,
Mas Jesus também vai falar a respeito do cálice. O sangue de Jesus vai ser derramado em favor dos discípulos. E Jesus vai chamar esse sangue de sangue da aliança. Agora há pouco eu disse que sangue da aliança só tem 2 vezes nas Escrituras, lei e profetas escritos. Tem lá em Êxodo 24 e tem em um daqueles livros bem diferentes, que é o livro de Zacarias. Em Êxodo 24 a gente vê Moisés firmando uma aliança de Deus com o povo. E em Zacarias, capítulo 9, olha o que a gente encontra. Primeiros versículos 9 a 12, Zacarias 9, 9 a 12. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse versículo é bem conhecido por causa daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas vamos lá. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Olha o que tem de interessante aqui, né? Entre outras coisas. Uma é que o profeta fala a respeito do rei, o Messias, o Cristo. Esse rei vai anunciar paz às nações. E esse rei, por causa do sangue da aliança, vai tirar os cativos da cova em que não havia água. Muito esquisito esse texto, de cova que não havia água, esquisito para a gente. Mas, para os judeus, é uma referência ao mundo dos mortos. O que o Messias vai fazer é algo tão grande que ele vai tirar aqueles que estão prisioneiros da morte. Vai trazer os mortos de volta à vida. E isso por causa do sangue da aliança. Então, quando Jesus, sendo Messias, fala com os discípulos a respeito do sangue da aliança, ele está falando também da vitória sobre a morte. Na última ceia de Jesus, está lá uma referência à vitória sobre a morte. O que nós temos então, na última ceia de Jesus? Um novo Moisés, um novo Cordeiro, porque o próprio Jesus vai ser sacrificado, uma nova memória, porque agora o povo dele, o povo de Deus, vai se lembrar do que Jesus fez pelo seu povo, um novo êxodo. Tudo isso na presença de 12 discípulos, representando as 12 tribos de Israel. Essa então é a primeira parte do nosso estudo, a respeito da última ceia de Jesus. Na segunda parte a gente vai estudar uma pequena complicação sobre a data em que aconteceu essa última ceia de Jesus e analisar um texto lá do apóstolo Paulo em que ele afirma para os coríntios, participando da ceia do Senhor: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que será que esse texto de Paulo tem a ver com o que Jesus disse na última ceia com seus discípulos? Então, até lá.